Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, né? Capítulo 1. Na verdade, assim, a gente vai hoje fazer uma viagem de exploração aí por Cânticos dos Cânticos. Que, não sei se você sabe, mas Cântico dos Cânticos, na cultura judaica, era um livro proibido para menor de 18 anos, gente. Por se tratar por ele retratar cenas bem quentes, né? Da intimidade aqui do amado com a amada. Eu fico quase imaginando, né, um menor de idade judeu escondido com a Bíblia. Eu acho engraçado imaginar isso, né? Mas ao mesmo tempo você vai ver que o Cântico dos Cânticos é uma grande metáfora que existe na palavra de Deus, que vai nos falar um pouquinho sobre o noivo e a noiva, representando Jesus Cristo e a sua igreja. O noivo Jesus e a noiva a sua igreja. E eu queria fugir desse tema, lutei vários dias da semana, mas não teve jeito. Então vamos em frente. Então a gente vai hoje fazer um passeio aqui por Cânticos com a ajuda do Espírito Santo. É muito interessante porque Cântico dos Cânticos, ele começa no capítulo 1. E é como se fosse o primeiro amor da amada pelo amado. E tanto é que já começa assim, Cântico dos Cânticos de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus perfumes, como um perfume derramado é o teu nome. Então ele começa assim ela não começa engatando a primeira, ela já está descendo a ladeira já. Ela está muito empolgada com ele, ela está muito feliz com ele. Mas é maravilhoso porque daí você começa a ler esse capítulo 1, e aí você vê assim características do nosso amor quando a gente chega a Jesus também. Quando a gente chega a Jesus, uma das primeiras coisas que a gente tem é um choque assim, com a beleza de Jesus, com a formosura dele, com a maneira como ele te trata, a maneira como ele é perfumado, como ele tem um cheiro de vida, na linguagem de Paulo lá em Coríntios, como ele tem características que você nunca viu na sua vida. E é interessante porque daí logo a seguir, se você continuar no capítulo 1, ela fala assim no versículo 6, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a vinha que me pertence não guardei. E é interessante que numa época que o padrão de beleza era cor de vela, bronze cor de vela, porque a realeza era branquinha, porque não precisava se expor ao sol, ao trabalho, ao ar livre, ela se justifica para ele e ela começa a contar para ele um pouco da história dela, um pouco da onde ela veio, o que ela sofreu no passado, um pouco da origem dela, um pouco das tensões que ela teve na família dela. E é muito interessante porque quando a gente chega a Jesus e a gente tem um encontro verdadeiro e amável com esse noivo espiritual, é muito louco porque você olha para ele e você sente vontade de contar a tua história, você sente vontade de fazer ele conhecer, e é claro que ele conhece, porque no caso de Jesus ele é onisciente, mas você tem mesmo assim uma necessidade de contar um pouco daquilo que você já sofreu na sua vida. Você chega diante de Jesus e sente segurança, sente que ele tem atenção para você, e você sente que ele não vai te julgar antes de ouvir a tua história, antes de conhecer a tua história. E ele começa então você se sente, impulsionado a derramar e abrir o teu coração, em abrir o teu currículo vitae, em abrir a tua história, em abrir todas as tuas, e explicar para ele todas as tuas cicatrizes. Falou, Senhor, aqui foi uma vez, eu não te conhecia ainda, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá vendo, eu tenho esse defeito aqui, porque desde a infância lá, na minha família eu sofri muitas coisas. E você começa a compartilhar a sua história, você começa a compartilhar a sua origem para ele. E aí o texto continua e ela fala assim, agora eu quero saber onde que está o teu rebanho. Porque eu não quero andar em outros lugares, eu quero
eu quero estar ali. Eu quero fazer parte do teu rebanho, amado. E é essa sensação que a gente tem, né? Quem já sentiu essa sensação? De dizer assim, ó, é só com Ele que eu sou bem cuidado. É só com Ele, pertencendo a Ele, aos cuidados dEle. Como as pessoas que a gente vê quando a gente chega pela primeira vez num local onde Cristo é o centro, numa igreja. E você chega e você fala assim, eu quero ser um desses felizes e afortunados que tem Ele como pastor. E o Salmo 23 é o Salmo do novo convertido, né? Porque é de alguém que não se sentia cuidado nem amado, e de repente descobre que está nesse rebanho, onde Jesus é o pastor. Aí ele fala, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, e Ele me faz repousar. E o começo da nossa vida com Deus é descanso. É descanso. Assim como o primeiro dia da semana do judeu era o sábado, que era o dia de descanso. O nosso primeiro momento com o Senhor, quando a gente conhece Ele, quando a gente é amado por Ele, acolhido por Ele, a gente descobre que a gente está exausto. Exausto dos nossos próprios caminhos, estourado, ferido, machucado, queimado pelas circunstâncias, pelas adversidades que queimaram a nossa vida. Mas quando você chega nele, Ele fala, vem que eu sou o teu pastor e em mim você vai começar com descanso. E ela pergunta pelos rebanhos dele. Eu nunca conheci alguém que teve um encontro com Jesus, com esse amado, e não se sentisse atraído por pertencer ao rebanho dele. Talvez num determinado momento do caminho, outras ovelhas vão te ferir, e você sinta vontade de se afastar do rebanho. Mas é um desejo natural, quando você conhece o Senhor Jesus, de você ser cuidado por Ele. E de você fazer parte de um grupo que desfruta do mesmo cuidado e que valoriza Ele também como você o ama. Assim é o capítulo 1 de Cantares. E aí ela vai mais adiante, ela começa a ter uma incursão pelo palácio dele, começando lá por fora. E aí ele ela entra, chega na presença dele, e ela sente um perfume diferente. E ela descobre que ela traz um perfume para ele. Só que o perfume que ela traz para ele, é ele entre os seios dela. É muito interessante. Porque quando nós chegamos à presença do Senhor, nós percebemos que nós temos uma adoração, algo de bom para exalar para Ele. Nós que somos naturalmente podres, né? Eu não estou fazendo propaganda, não. E aí você fala, meu Deus, parece que eu me surpreendi comigo mesmo, eu que sempre fui um fedido, em pecado. De repente, eu tenho algo, sabe, que exala bem para dar em adoração a Ele. E aí você fala, o que é isso que está saindo de mim? Aí você olha, é Ele no teu peito. Porque tudo que a gente tem é Ele. Lembra quando me veio agora aquela passagem de Êxodo 3, né? 3 e 4, quando Moisés tem o chamado, Deus se mostra para ele. E aí Moisés não sabe se Deus está com ele ou não, e duvida. Daí Deus fala, coloca a mão assim junto do teu peito. Aí ele coloca a mão. Daí quando ele tira, a mão dele está podre de lepra. Ele se desespera com aquilo. Como se Deus mostrando para ele assim, ó, esse é você, Moisés. Mas porque eu estou aqui e estou te chamando, coloca a mão no teu peito de novo. Aí ele coloca de novo. Aí ele tira e a mão está perfeita. Porque a gente não tem nada de bom saindo do nosso peito. Mas quando a gente está em comunhão com Ele, e Ele é o nosso amado, a gente coloca a mão no peito e descobre que tem Ele lá. E aí você tem alguma coisa boa, cheirosa, para passar para o mundo. Para exalar em adoração a Ele, na presença dEle. E aí vai para o capítulo 2, né? E aí o capítulo 2, ela continua caminhando nessa caminhada de amor com Cristo. E aí no capítulo 2, versículo 2, ela diz assim, ele diz para ela, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. E aí ela responde, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Eu acho legal, porque daí no capítulo 2, que ela avança um pouquinho, daí surgem espinhos, que no primeiro amor você não percebia.
No primeiro momento de comunhão com ele, parece que não tinha espinho nenhum, parece que a vida seria um mar de rosas. Mas agora no capítulo 2 você percebe que ele diz, olha, você foi chamada para ser um lírio entre os espinhos. E esse é o nosso chamado também. Nós estamos num mundo maldito pelo pecado do homem, e o sinônimo da maldição é o espinho. Por isso que o Senhor Jesus, tomando a maldição da humanidade sobre si, ele é cravado sobre ele uma coroa de espinhos, fazendo menção à maldição. Obrigado, querida. E já tinha trazido um copo de água, mas da amada, tá ligado? Vem, amada minha, saltando sobre os montes. Estamos no clima, irmãos. Ô, glória. E aí você vê que ele fala, olha, você é um lírio maravilhoso, lindo, mas você vai ser isso entre os espinhos. E é difícil ser um lírio entre os espinhos. É mais fácil ser um espinho entre os espinhos, porque daí quando tu espeta de novo. Quando te dá um coice, quando te dá um coicinho de porco, aquele coicinho curto, você já dá uns dois pés de cavalão assim no peito. É bom ser um cavalo entre os cavalos e um espinho entre os espinhos. Agora o lírio não tem espinhos. E aí o chamado dele é ser um lírio entre os espinhos. E esse daí é um chamado cristão. Você ser lírio, ser bonito, glorioso, meigo muitas vezes. E nós naturalmente não somos meigos, naturalmente nós somos cavalos. Desculpa, irmãos, o termo, né? Mas aí, quando o espinho vem lá e te fere, você não tem espinho para revidar. Quando eles te ferem, sai perfume, cara. E isso daí é uma coisa de Deus na nossa vida. Quem aqui é suficiente para isso, na sua própria força? Ninguém. Mas com a atuação do Espírito Santo, nós fomos chamados para ser um lírio entre os espinhos. E ela olha para ele e fala que ela diz para ele, tu és uma árvore de maçã. Uma macieira, saborosa, cheirosa, e é muito interessante isso, porque você sabe que na antiguidade não tinha escova de dente, né? Então o pessoal, para disfarçar o bafinho, o bafo de sepulcro, o pessoal comia uma maçãzinha, para dar uma garibada. Antes de dar aquele beijinho na sua amada, o cara comia uma maçã. Tinha cara que disseram no primeiro encontro comia uma caixa. E é muito interessante isso daí. Porque quando você ingere uma coisa, você fica com o hálito daquilo que você ingeriu. E falando espiritualmente também, a gente quando abre a boca, a gente tem que ter comido a palavra de Deus primeiro. Porque senão, quando a gente abrir a boca, só vai sair um cheiro de sepulcro mesmo. A gente só vai falar asneira, só vai falar morte, só vai falar coisa podre. Mas quando você ingere Cristo, que é a palavra, que é a maçã da macieira, você abre a boca e as pessoas dizem, nossa, você fala coisas diferentes, né? Você tem um hálito diferente. Um hálito espiritual, vamos assim dizer. Só que é interessante porque, o que acontece? Se você come, pode ser uma coisa mais cheirosa do mundo, meio-dia, uma maçã, lá pelas 7 da noite você está com bafo de novo, não está? Bom, vamos ser sinceros, todo mundo que sabe que você tem bafo. Ninguém fala para você, mas a gente sabe que você tem bafo. E a verdade é essa. Por quê? Porque isso diz também que a gente não pode deixar de se alimentar do Senhor. A gente não pode deixar de comer, de experimentar e saborear Ele um dia e achar que aquilo ali vai durar um ano. Tem que ser constante, a gente tem que se alimentar constantemente do Senhor. Porque senão volta o nosso cheiro. E o nosso cheiro não é bom. A gente só fala, abre a boca e tem vida porque Ele entrou em nós primeiro. Mas se a gente achar que a gente é suficiente e deixar ele de lado, vai feder. Irmãos, e aí continua. E aí ele chega para ela, no capítulo 2 ali, né? E diz assim, lá no versículo 9, 10, diz assim, o meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela. Olhem, ele está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, lançando os olhos pelas grades. O meu amado fala e me diz. Aí o que ele fala para ela? Levanta-te, minha amada,
formosa minha é tipo gata, e vem. Veja, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto é lindo. Apanhai as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. E aí ela fala, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. É lindo, né, gente? É lírio, é lindo. Por quê? Porque ela olha para ele e ele está vindo ao encontro dela. E ele vem ao encontro dela e fala, vem, amada minha, levanta-te, te põe de pé e vem. Vem andar comigo. E quando nós andarmos juntos, eu te mostrarei que chegou a primavera. Meu, é muito lindo, gente. Irmão, se você não sabe como convidar uma menina para sair, a Bíblia é clara. No nosso caminhar juntos, eu vou te mostrar o que é a primavera. E não é a primavera, é a primavera. Irmãos, obrigado pelas risadas esfuziantes. Obrigado, queridos. O que é interessante aqui, irmãos? É interessante porque, primeiro ele diz, vem. Depois ele vai dizer, veja. E o chamado para andar com Jesus é exatamente esse. Vem e eu vou te mostrar. Eu vou te fazer ver. Então o chamado para Jesus é um chamado por fé. Não é um chamado típico do marketing, mas é um chamado típico do Evangelho. Porque a premissa do marketing é, veja, aí você vai querer vir. Mas a premissa do Evangelho é, venha primeiro. Venha mesmo sem ver. Venha mesmo sem provas. E quando você vir, então eu te mostrarei. É muito legal isso, né? A Bíblia diz lá em João capítulo 1, que Jesus estava caminhando no dia seguinte de ser batizado. E aí João Batista estava ali com 2 discípulos dele. E João Batista olha e fala, eis o Cordeiro de Deus. Aí os 2 discípulos de João Batista vão atrás de Jesus. Começam a seguir Jesus. Num determinado momento, Jesus para, olha e fala assim, o que vocês estão querendo? Por que vocês estão me seguindo? Aí eles dizem assim, mestre, Rabi, nós queremos saber onde é que o Senhor mora. É muito legal, né? Porque, por que a gente está seguindo ele? Né? Muita gente está dizendo, senhor, muita gente seguia Jesus porque eles queriam saber o milagre que Jesus podia fazer, ele multiplicando pães, ele fazendo muitas coisas. Se Jesus te perguntasse, por que você está me seguindo? O que você quer em troca? E eles falaram assim para ele, mestre, a gente quer te conhecer de dentro de casa. A gente quer te conhecer de chinelo de dedo. A gente quer ter intimidade contigo. A gente quer descobrir aonde o Senhor vive, aonde o Senhor está. Aí Jesus olha e fala assim, é? Vem e vê. Tu quer me conhecer? Tu quer ter intimidade comigo? Vem e você vai ver. Jesus não fica explicando. Jesus não fica dando um mapa, então anota aqui, tá vendo aqui, terceira direita, tal. Jesus fala assim, você quer andar comigo? Você quer me conhecer na intimidade? Então venha. E depois que você estiver comigo caminhando, eu te mostrarei. Onde eu moro, onde eu estou, aonde você pode ter intimidade comigo. É a mesma coisa da rainha de Sabá, cara, quando ela ouve falar de Salomão, da glória do rei Salomão. Uau! Tem meio deserto, tem um deserto africano entre eles. Isso há, 2.900 anos atrás. 2.900 anos atrás. E aí ela fala assim, quer saber, cara, eu não quero ouvir falar. Eu quero ver. Eu quero ver. Aí ela monta uma comitiva com 4.080 quilos de ouro. Prepara o guarda-roupa dela, as malas. E vai, atravessa o deserto com toda a logística, todo o custo que isso tem.
Só que tem um detalhe, cara. Ela chega lá e ela fala assim, ó, valeu a pena ter vindo. Não me contaram nem a metade. Cara, realmente, Salomão, tu és muito glorioso. Então, a gente quer lá de onde nós estamos, da nossa posição de origem, que Deus mostre tudo pra gente. Mas o chamado dele é, eu não vou te mostrar, você vai ter que vir. Quando você aceitar o meu convite, eu vou te mostrar o que são flores, o que é uma primavera de verdade, o que é caminhar comigo. É muito maravilhoso. Aí um dos discípulos que vai lá com Jesus e conhece a casa de Jesus, no outro dia ele encontra um outro cara, né? O Felipe encontra Natanael. Aí, né, o Felipe fala assim, Natanael, achamos o Messias de quem falaram todos os profetas e as escrituras e tal. Aí, tipo, Natanael, pô, quem que é o cara, velho? Que palácio que ele tá? Aí Felipe fala, é Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala, fala sério, cara. É a mesma coisa que, assim, ó, seria o equivalente assim, ó, achamos o grande homem que vai mudar a história do planeta, o maior líder, sabe, o mais genial. Quem é? É o Zezinho ali de Itapucu ali. Nada contra Itapucu, né, irmãos? Mas assim, você espera que ele está em Harvard, se ele está na Unicamp, se na USP. Né? Aí você olha e fala, pode vir alguma coisa boa, assim? Zezinho. E aí, o que o Felipe fala para o Natanael? Vem e vê. Vem e vê. Aí ele vai. O Natanael vai. Quando ele vê Jesus, Jesus vê ele e fala, eu estava te vendo antes, debaixo da figueira lá, quando você falou, pode vir alguma coisa boa. Então, antes de você ver, eu estava te vendo já. E eu quero te dizer que se você caminhar comigo, você vai ver coisas maiores do que essas. Você vai ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Já pensou? Cada coisa que eles iam ver, porque Cristo é o centro e o céu se move, a terra se move em volta dele, ele é o centro. Mas o que precisa para ver? Tem que ter um vem primeiro. Tem que ter um vem. Você precisa vir. E aí o convite do amado aqui, voltando para a linguagem de cânticos, amada minha, formosa minha, vem. Aí depois, veja. Gente, a gente vive dias de inverno no amor. A Bíblia diz, Jesus mesmo profetizou que nos últimos dias, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos ficaria frio. E nós vivemos uma época polar. Polar mesmo. Tanto é que hoje as pessoas são tão desconfiadas quando você dá um gesto de amor, que algumas vezes quando eu vou fazer um gesto de amor para alguém, especialmente às vezes do trabalho, eu já penso assim, meu Deus, essa pessoa vai ficar pensando de mim, o que esse cara está querendo? Quase que você arruma intriga, porque você está sendo amoroso. Porque você vai se tornar um suspeito. Ué, esse cara está dando gesto de amor, o que ele está querendo? Você quase se torna um suspeito de tão gelado que está o nosso mundo. Só que aquele que caminha com Cristo está em outra estação. Aquele que caminha com Cristo está caminhando com aquele que produz a primavera. E é muito interessante, né? Que daí as pessoas não entendem isso daí. Falam, mas como é que pode isso, cara? Num mundo polar, o que esse cara tem? Esse coração tropical aí desse bicho? Esse jardim que tem no coração desse cara numa época onde não existe mais flores. E assim é quando nós caminhamos com Cristo. E aí ele fala, prendam as raposas, as raposinhas que destroem essas flores que mais tarde vão se tornar frutos. Gente, cá entre nós, essas raposinhas, elas minam a nossa vida, né? Não são os grandes dragões, não são os grandes dinossauros monstruosos que invadem o nosso jardim e destroem a nossa vida com Deus. São as raposinhas, cara. A raposa, ela não destrói uma vinha num dia. Ela come só uma florzinha, ou tá uma frutinha aqui, um brotinho ali. Só que quando você vai lá, quando você vai ver, ela já comeu tudo. Ela destruiu tudo.
E você plantou e achou que de repente podia nascer uma coisa maravilhosa, que a colheita ia ser perfeita, fantástica, e de repente você chega lá e fala, meu, que decepção, o que está acontecendo com a minha vida? Cara, mas, sabe, você tem que acordar, porque nós não tropeçamos nos grandes pecados. Todo pecado fatal começa como um pecado bobo. Você não vai sair daqui, virar a esquina e uma pessoa arranhar o teu carro e você sacar uma arma do porta-luva e executar, dar um tiro na cabeça da pessoa. De uma hora para outra, sim. As coisas começam, os pecados e as iras do nosso coração começam discretos, pequenininhos. E as pessoas mais experientes vêm nos avisar dizendo, ó, cuidado com essa raposinha aqui, cara. Daqui a pouco ela vai ter destruído você completamente. Você fala, capaz, cara, isso daí é um filhotinho, coisa mais linda. Isso daí não anda nada, isso daí eu vou adestrar. E aí um dia você acorda, cara, e está tudo detonado. Foi tudo embora, porque você não vigiou, você não prendeu, apanhou e eliminou aquilo que tinha que sair da sua vida. E isso é triste, porque aquele que nos chamou para essa primavera de frutos, de sabores e de cores na vida, ele fez a parte dele. Mas a nossa parte é cuidar das raposinhas. Primavera só ele pode fazer, raposinhas é com a gente, essa é a nossa parte. Então nós precisamos estar atentos, irmãos. Continua. E no capítulo 3, ela acorda de madrugada, tateia do lado e ele não está. Ele saiu e ela se assusta. E é interessante isso porque muitas vezes o Senhor, Ele vai se afastar de nós só o suficiente para que a gente sinta saudade e valorize Ele como Ele é merecedor. E isso daí assusta e escandaliza muita gente. Escandaliza muita gente. E aí ela sai ao encontro dele, sai à procura dele, vai lá, pergunta para os guardas da cidade. Vocês viram, meu amado? Os guardas da cidade não tem nada para dizer. Os guardas da cidade tratam a gente com violência. Eles estão lá como agentes de violência, de punição. Eles não sabem de amor. E aí ela levanta os olhos mais longe e vê ele vindo ao encontro dela com uma comitiva de rei. Ele vem com pompa, com glória, lá do deserto, assim, um aparecimento épico. Ele vem com a coroa do dia da sua coroação, ele vem com o seu manto, ele vem numa liteira, que é uma espécie de tablado, com os seus homens, os seus valentes carregando ele. Ele vem poderoso. E ela olha e, uau! Ela descobre que ele é rei, que ele é poderoso, que ele governa, que ele é temível. A Bíblia diz que 60 valentes dos mais poderosos estão ali para levar ele sobre eles. É interessante que, abrindo um parênteses, se você for contar os homens, desde Adão até Cristo, também foram 60 homens, até que o Senhor viesse em carne. E aí, ele vai, e aí ela tem um choque, porque até então ele era o íntimo dela, era o amado, era o beijinho na boca. Mas de repente cai uma ficha quando ele se afasta e volta, e ela vê ele de outro ângulo e diz assim, cara, o meu amado, ele é poderoso, ele governa, ele é temível, ele tem homens de guerra à sua volta. E é muito maravilhoso porque daí no nosso amadurecimento com Cristo também é assim. A gente começa com Cristo tendo muitas vezes uma visão da intimidade, do carinho com Ele. De que Ele é um Deus amigo, um Deus que cheira, um Deus que funga no nosso cangote, que diz, vem cá minha ovelha, eu te amo, eu vou te levar para águas tranquilas. E de repente você começa a perceber que Ele é temível. Que Ele é temível. E essas coisas começam a coexistir de uma maneira do Espírito Santo, cara. Porque à medida que você amadurece na fé, você vai se ligando que Ele é o teu íntimo, mas Ele não, nem por isso Ele deve deixar de ser temível, glorioso, poderoso, coroado, Rei dos Reis. O Jesus do Apocalipse, sabe? E aí, mas ao mesmo tempo que Ele é o Jesus do Apocalipse, Ele é o teu amado também. E você começa a amadurecer o teu conceito, o teu conhecimento e a tua experiência de quem é esse Jesus amado.
E se você não cuidar dessas, sabe, não caminhar sobre essas duas pernas, que é o temor do Senhor e ao mesmo tempo é o carinho do Senhor, você incorre num sério risco de um evangelho defeituoso. E nós vemos essa realidade hoje. Quantos anos, né, nós vivemos num ambiente de medo, de que Deus era terrível, temível, e que se você pecasse Ele te fulminar. E aí nos últimos anos, nas últimas décadas aqui no Brasil, você tem visto o Senhor mostrando, o Espírito Santo revelando Cristo como aquele que é o amado, que é o carinhoso, que é o paizinho, que é o brother, que caminha do teu lado. Mas você também não pode jogar o Deus dos nossos pais e avós na lata do lixo, porque eles não viram o que era errado, eles viram a verdade, mas não a verdade toda. E então a gente tem que cuidar para sondar o nosso coração e ver se a gente está levando esse relacionamento com Deus em equilíbrio. De maneira que a gente tem ousadia de quem é íntimo, mas nem por isso esquece quem Ele é. Que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, que a glória é dEle, que Ele tem poder para te aniquilar se Ele quiser, e então Ele deve ser temido. E essa consideração tem que vir no nosso coração no momento das nossas tentações. Ele é terrível, mas Ele é meu amado. E é interessante, porque isso é algo que o Espírito Santo produz. Porque senão essas coisas se excluem. Como é que eu vou ter intimidade se eu tiver medo? Já viu isso? Humanamente falando, não dá. Imagina, como é que minha esposa vai se sentir bem, vai receber carinho, se ela tem medo de mim? Não rola. Não dá. Mas com o Senhor, quando o Espírito Santo vem no nosso coração, sentimentos e verdades que aparentemente são antagônicas, elas coexistem no nosso coração. E então a gente ama o Senhor porque Ele é temível. E a gente teme o Senhor porque Ele é amável. E essas coisas se fundem para a glória de Deus. Aí continua no capítulo 4. E no capítulo 4 daí é um reencontro dos dois. E ela está morrendo de saudade e ele vem e fala o quanto ele ama. Porque depois que a gente percebe, como eu acabei de dizer, o quanto Ele é temível, Ele sente que nós estamos maduros para receber mais amor ainda. Com o risco de nós não sermos mimados. E aí ele começa a falar para ela, e ele usa metáforas maravilhosas e engraçadas também, né? Quando ele diz assim, os seus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, quer dizer, dentes brancos, e dos quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Em outras palavras, o teu sorriso é lindo e você não é banguela. Muito engraçado, né? A maneira dele, para ressaltar a perfeição estética que ele vê nela. E aí continua, e aí ela também diz, e aí ele fala para ela assim, ó, lá no 11, 4:11, favos de mel manam dos teus lábios, noiva minha, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Tu és jardim fechado, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, com a hena, com o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Ele está falando que ela é um jardim maravilhoso, exclusivo dele, que ela não é uma praça pública, ela é um jardim cultivado especificamente com amor, exclusivamente para o amado. E aí ela reconhece e diz, mas tu és a fonte desse jardim. Se eu estou produzindo alguma coisa que te agrada, Senhor, não é na minha força, mas tu és a fonte do jardim. E se em mim há perfume, manda o teu vento, para que o teu vento espalhe com mais força o perfume que te agrada. Olha o que ela fala, tu és a fonte do jardim, o poço das águas vivas, ribeiros que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. É maravilhoso, né?
que às vezes nós estamos ali, o Senhor está produzindo algo que lhe agrada, só que ninguém vê, ninguém percebe, até que o vento do Espírito vem e dá na gente. E aí aquilo que era secreto se percebe por cima dos nossos muros pelas pessoas que estão à nossa volta. Isso se chama testemunho. É quando aquele cheiro que só a quem está dentro sente, aquele perfume que só o Senhor Jesus sente dentro do nosso coração, o vento bate e quem está do outro lado do muro consegue sentir também e saber o que tem dentro. Cara, aí dentro é um jardim pelo cheiro. Isso é testemunho. Mas para o testemunho ser manifesto, o vento do Espírito tem que soprar. E muitas vezes esse vento do Espírito não é necessariamente um momento de mover espiritual da igreja. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver que esse vento do Espírito, ele vem para derrubar. Quando você vê a prova de Jó, a Bíblia diz que Jó perdeu 10 filhos num dia, porque um vento poderoso derrubou a casa onde os seus 10 filhos estavam fazendo festa. E matou todos eles no momento. Jó perdeu quando o vento soprou. E depois, como se não bastasse, Jó entra numa crise de fé, e lá no final do livro de Jó, a Bíblia diz que finalmente Deus se manifesta para Jó e aparece para Jó e fala para Jó, mas Deus não aparece com uma brisa suave. A Bíblia diz que Deus aparece para Jó e fala para ele de dentro de um tornado. Você imagina? Quem que não queria ver Deus, né? Falando com você, meu, que glória, irmão. Aleluia. Só que eu só não quero que ele me revire de cabeça para baixo. Eu só não quero que ele tire as coisas do lugar onde elas estão e onde eu planejei que elas estivessem. Bonitinhas, certinhas. Mas para que o testemunho seja percebido por este mundo, o vento vai dar e você não vai conseguir controlar a intensidade dele. E às vezes ele virá como uma brisa suave, e às vezes ele virá como um tornado. E vai bagunçar a sua vida, e vai te arrancar coisas que você ama, e vai dar muitas coisas assim. E você vai perder o controle da sua vida, perder o controle sobre si mesmo, muitas vezes. E aí Deus revira, Jó, revira, faz perguntas que Jó não sabe responder. Deus não dá todas as respostas para ele, na verdade não dá nenhuma, só mostra quem ele é. E aí Jó fala, antes, né, de ouvido eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Jó veio, o vento deu com tudo, mas depois ele viu. Mesma verdade do vem e ver. Porque o Espírito Santo fala uma só mensagem do começo ao fim da Bíblia. Então, todos nós queremos ser um jardim perfumado, meus irmãos. Mas para que o mundo perceba isso, o vento pode bater com mais força do que você quer. E você vai estar disposto para dizer, vem, pode dar, Senhor. Pode vir com rajada de vento, pode vir com vendaval, e que eu seja como uma palmeira, que o Senhor, quanto mais venta, mais eu me inclino a Ti, até o chão. Desde que esse perfume vaze de mim para a Tua glória, até aos narizes que nunca o conheceram. Vem para o teu jardim, ela diz. Aí começa o capítulo 5, ele fala, eu já vim. Eu já vim. Porque quando a gente diz para o Senhor, vem, Ele também vem. Por isso que Ele tem moral para convidar a gente. Vem, e a gente tem que ir. É muito legal isso. É recíproco. Ele não é um Deus que te dá ordens. Vai, vem. Quando Ele te diz vem, é porque Ele já veio primeiro. E quando ela diz vem, Ele falou, já estou aqui. No jardim que você quer. É engraçado porque a gente voltando para o Evangelho de João, né? Ele falou para os discípulos, vem e vê. Mas lá em João capítulo 11, quando Lázaro morreu, e está todo mundo em alvoroço, ele fala assim, onde é que está o meu amigo? Aí eles falam, vem e vê. Eles devolvem. Vem e vê. Onde é que está? Está podre lá atrás da pedra. Aí ele vai. E quando ele vem, irmãos, nada fica como estava antes. Quando ele vem, o morto vive depois de 4 dias apodrecido. Quando ele vem, a vida vem, o cheiro da vida volta, o perfume da flor renova. Esse é o teu amado. E à medida que eu falo, eu sei que o Espírito Santo diz, é esse que merece ser amado, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. É Ele.
o Deus presente, o Emanuel, que quando nós dissemos, Senhor, vem, e ele responde, eu estou com vocês até o fim do mundo, até o final dos séculos, para sempre, amém. Aí ele diz, já estou no jardim, já estou aqui. E aí ele vai e avança para onde ela está, para o leito dela. Só que ela fechou a porta e está de pijama. E aí é uma passagem bem conhecida, talvez uma das mais conhecidas de Cantares de Salomão. Deixa eu tomar uma água aqui. Uma das passagens mais conhecidas de Cantares de Salomão, quando ele bate e diz, abre, amada minha. Né? Na linguagem de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Abre, amada minha, a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos estão cheios das gotas da noite. E aí ela fala, não estou afim. É inverno, está chovendo em Joinville, queima a vigília. Não, deixa eu aqui. Cara, eu fico chocado assim, sabe? Com a indiferença dela para ele. Ela diz vem, ele vem e ela fala não, agora não, perdi a vontade, mudei de ideia. Aí ele põe a mão, né, na tranca da porta assim, para ela ver a mão dele. A mão dele destila perfume, destila mirra. Ele tinha mirra, né, os magos levaram para ele quando ele era bebê. Sabe, destila mirra. Aí ela olha a mão dele e o coração dela palpita. Aí depois que ela vê a mão dele, daí ele vai. Mas depois de ver a mão, ele não está mais. Ela abre a porta e ele não está mais. Quantas vezes o Senhor mostra a mão dele graciosa para a gente? A boa mão do Senhor nos abençoando. Aí depois que a gente é bem abençoado, a gente fala, agora eu quero conhecer esse Deus aí. A gente quer conhecer a mão, não quer conhecer a face. E aí, sabe, se a gente espera demais a mão, a gente perde a face. Mas em nome de Jesus, essa é a geração do Deus de Jacó, daqueles que buscam a tua face. Amém? Porque quando a gente busca a face, a gente vê o Rei da Glória. Que esse é o Salmo 24. É a continuação do caminhar da fé. Do 23, né? Que começou no 22, no Calvário. Né? Então é uma evolução do 22 para o 23 e 24, o Salmo. O 22 é o da cruz, o 23 é o do teu encontro com aquele que morreu por ti. Mas o 24 é de um amadurecimento da fé, onde você busca a face dele e vê, contempla o Rei na Glória. E aí ela não contempla o Rei na Glória, o Rei da Glória, ela perde. E aí para onde ela vai perguntar onde é que ele foi? Para onde ela já tinha ido antes, se não tinha dado certo. Lembra que no começo ela foi lá para os guardas da cidade lá? E eles não tinham nada para falar para ela? Pois ela é teimosa. Ela volta lá e fala, vocês viram ou não viram? Os caras dão uma camaçada de pau nela. Porque quando a gente busca ele, onde a gente já tentou mais de uma vez achar, e a gente sabe que ele não está lá, a gente é espancado, meus irmãos. Quantas vezes você buscou Deus em coisas que ele não poderia estar? E você descobriu isso na primeira e voltou lá uma segunda vez e apanhou. E saiu com a alma toda estourada. Quantas vezes a gente buscou Deus em vícios, em pecados secretos, em desculpas velhas, esfarrapadas? Quando a gente buscou um encontro com Deus, sabe, apoiado em pensamentos, arrogâncias? Quantas vezes a gente buscou o Senhor em relacionamentos, em bens materiais, em status, e ele não estava lá? E a gente foi mais de uma vez lá, e quanto mais a gente voltou lá no mesmo, sabe, no mesmo erro, mais a gente sofreu e apanhou. Quantas vezes eu violentei a minha alma, gente, em coisas que eu sabia que Deus não estava lá, mas na hora do desespero você corre, na hora da carência você corre. E qual que é o fim disso? É você sendo espancado por aquelas pessoas que você achou que iam te dar a grande resposta da sua vida. Porque você buscou onde ele não estava. E você sabia que ele não estava. Mas na hora da carência você corre para lá. Isso é muito triste. E aí ela fala para as filhas de Jerusalém, toda estourada, vocês viram meu amado? Elas falam, como é que é ele? Daí ela começa a falar dele cheia de saudade. Meu amado é assim, é assado, que me dera reencontrar ele. Toda extemporada. E aí ele volta para ela e reafirma o amor dele por ela. Eu te amo. Só que foi importante ele ter saído, porque senão ela achava que ele estava sujeito aos caprichos dela. Então ele se afasta para fazer ela amadurecer, para fazer ela sofrer, ou permitir com que ela sofra.
que a gente se faz sofrer. E aí a gente, sabe, sofre a ausência dele, quase morre de saudade. Aí ele vem de novo, e quando ele volta, cara, você sabe quem ele é. E é legal porque daí nesse encontro muda as perspectivas delas, né? As perspectivas delas mudam. Porque daí, no capítulo 6 de Cantares, ela fala assim, ó: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios, ou ele se alimenta entre os lírios. Existe uma diferença e um amadurecimento dela nessa declaração de amor. A primeira declaração de amor, a primeira conclusão que ela tinha chegado, está lá no capítulo 2, no versículo 16. Como é que é? A primeira constatação dela, quando ela é novinha, na fé, quando ela diz assim, ó: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então a primeira conclusão dela é o seguinte: olha, eu ganhei algo novo. Eu ganhei um amado. Ele é meu. Ah, e eu sou dele também. Mas o eu dela vem primeiro. Eu tenho uma coisa nova. Entre todas as coisas que eu tenho, agora eu tenho um amado. Ele é meu. Ele é propriedade minha. Aí ela vai lá, apanha, sofre, ele se ausenta. Aí depois lá na frente, ela muda o foco. Ela diz o quê? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quem que é o Senhor aqui? Antes de tudo. Ela não se vê mais como dona de ninguém. Ela se vê como propriedade dele. E você se vê como propriedade dele é um sintoma evidente de que o teu amor está amadurecendo, cara. De que o teu relacionamento com Deus não é mais como era no começo, muito empolgante, mas com pouca profundidade. Porque antes o foco dela é: o que importa é o que eu tenho, e eu tenho ele. Mas no segundo momento ela cai a ficha, né? E ela diz assim, ó: o que importa é de quem eu sou. Não é mais o que eu tenho, ou o que eu não tenho, mas é quem eu sou para ele. Eu sou dele, e ele também é meu. Parece uma mudança sutil, mas não é. Porque a vida de quem se baseia, a sua identidade, faz as suas declarações, baseado no ter, é muito diferente na vida que busca um ser para Deus. Busca ser alguma coisa para o Senhor. É totalmente diferente, cara. Quando você se preocupa em viver para ter, e em ter você acha que você é alguém, ou em ter está a sua alegria, está você dar as boas notícias, alguma coisa está errada. Porque isso daí as pessoas do mundo também baseiam a sua alegria nisso. Em ter. Mas quando você descobre que o que mais importa e que a boa notícia que você tem para dar é de quem você se tornou, cara, muda totalmente. Lembra do filho pródigo lá em Lucas 15? Como é que ele saiu de casa? Qual foi o discurso de saída dele de casa? Pai, o negócio é o seguinte: o senhor não morre, eu estou de saco cheio. Não consigo mais esperar, estou impaciente. Então, pai, eu quero ter a minha herança. Eu quero ter a minha herança, sair, curtindo a minha vida. O importante é ter nessa vida. Eu quero ter porque o senhor não morre, eu quero. Bom, então me dá. Me dá a parte da minha herança, eu quero ter e sair louco. Eu quero ter mulheres, eu quero ter prazeres, eu quero ter amigos para as horas das baladas, eu quero ter sensações, eu quero ter curtições, eu quero ter prazeres, eu quero... Aí ele vai lá, quebra a cara. Quebra a cara. Vive uma grande decepção. Um dia, quando ele acorda, a única coisa que ele tem é um monte de porco para ele sair na porrada para conseguir disputar o butiá. Aí lá ele lembra, cai a ficha, o Espírito Santo derruba aquela ficha de plástico da gente. Aí ele fala assim: poxa, quantos empregados na casa do meu pai tem alguma coisa? Mas eu vou voltar e eu vou dizer assim: pai, eu quero ser um servo. Aí ele volta. Aí ele volta. Quando ele volta, ele está ensaiando o discurso dele no caminho. Pai, eu quero ser um servo teu. Eu quero ser alguém para ti. Nem que for alguém mais humilhado, mais pequenininho.
eu quero ser. Porque eu quis ter e só me detonei. Aí quando ele volta com esse discurso, o pai abraça ele. O pai podia ter abraçado, né? Filho, não vai. Mas o pai abraça não quem quer ter. Ou abraça, sim, mas até que caia a nossa ficha. A gente fala assim, ó, Senhor, a minha vida, o que vale na minha vida é eu ser teu, não eu ter coisas. Portanto, quem é você? Qual é o teu valor? O que importa na sua vida? Não é nada daquilo que você pode ter. A tua alegria, o teu valor da vida não é em eu tenho um carro, eu tenho um diploma, eu tenho dinheiro na minha conta de banco, que não tenho, eu tenho roupas bonitas, eu tenho um rostinho bonito, eu se malhar eu posso ter um corpo sarado. Eu quero ter fama, eu quero ter respeito no meu trabalho, eu quero ter um cargo. Porque o fim disso não é bom. É a lama com os porcos no final de tudo. Mas quando você diz assim, ó, Senhor, não importa o que eu tenha, eu me alegro porque eu sou teu. Cara, você descobriu o tesouro escondido. Você descobriu o tesouro, o teu valor não está naquilo de bom que você tem, nem naquilo de mal que pode ter te acontecido também. Porque nós temos aqui pessoas, sabe, que têm pecados, pessoas que têm, começando por mim, pessoas que têm desvios de conduta, pessoas que têm falhas de caráter profunda, pessoas que têm imperfeições, algumas pessoas aqui têm o não ter um intestino grosso, como a minha irmã, que está ali. Mas o que vale para nós é se nós somos dele. No último dia, o que vai valer não foi o que nós tivemos, mas foi se nós éramos e somos e seremos dele para sempre. Então não importa o teu currículo bom e o teu currículo mau, o teu currículo bem editado com fotos de Photoshop ou o teu currículo real. Só vai importar se você tem o selo dele, se ele te ama e você é dele. É como um pedaço de tecido, gente. Sabe, do mesmo pedaço de tecido você pode fazer uma camiseta para vender por R$9. E você pode vender uma camiseta e colocar uma determinada marca e etiqueta que faz ela ser do lado Dolce & Gabbana, da Polo, Ralph Lauren. E aí o que atribui valor para aquele pedaço de pano? São as propriedades da fibra? Não, é que ela é da Gucci, é que ela é da Giorgio Armani. Então, o que dá valor para nós não é o que nós podemos dizer que eu tenho, porque eu sou, porque eu conquistei, porque eu alcancei, e o que tira valor da gente também não é esse fato de dizer, pô, mas porque não tem a ver com a gente, tu está entendendo? Tem a ver se ele olha para nós e diz, esse passou nas minhas mãos e eu costurei a vida dele, e esse me pertence. Ele sai de mim para o mundo. Aí a gente vale 300, 400 milhares de reais. E a gente não pode se exaltar, porque se a gente perder a etiqueta dele na nossa vida, que é o selo do Espírito, você continua valendo 9 pila no balaio. Você continua valendo nada. Você é só mais um no balaio, cheio de furo. Aquele último balaio que ninguém mais consegue vender. Mas quando você tem ele, até os teus furos ficam fechos, né? Fecham. Você dá os teus furos e o pessoal, nossa, rasgadinho. Ah, meu irmão, se não fosse a marca, isso aqui ia ser roupa de mendigo. Então nós somos dele. Aí ela avança mais um pouco e tem uma última declaração dela que está no 7:10. Quando ela fala, eu sou do meu amado e ele me deseja. Não tem mais nem o e eu, vírgula, e eu, sumiu até o e eu dela. Começa dizendo, eu tenho, eu sou. Aí depois ela fala, eu sou dele e eu também tenho ele. Depois ela não tem mais nada, cara. Ela saiu de cena, ela se esqueceu. Ela disse, eu sou dele. E ele, ela esqueceu dela. Né? Lembra do discípulo, né, de João?
João, ele ia falar dele, ele não falava nem dele, quando ele falava dele. Ele falava assim, então, e aquele cara, quem que era? Ele não falava, eu, ele falava, é que Jesus amava ele, o discípulo a quem Jesus amava. O cara, tipo, se tu tira Jesus da frase, não tem João. Porque João só tem sentido, ou só tem identidade, porque Jesus ama ele. É o que importa na vida de João, cara. João não é um cara, não é uma estátua lá no Vaticano, tal. João é um cara humilde, que fala assim, ó, se tirar ele da história, não tem nem João para contar a história. E ela descobre isso, ela descobre assim, ó, o que importa na vida, seria o resumo e a conclusão dela. Agora um amor maduro é, eu sou dele e ele me ama, ponto. Ah, mas tal pessoa te xingou, ah, mas você não chegou aonde os outros chegaram, você não foi tudo que o seu pai, a sua mãe queria que você fosse, você não realizou os sonhos dos outros a seu respeito. Não tem problema, ele me ama e eu sou dele. Se eu sou dele, eu tenho que agradar ele. E se ele me ama é porque a gente vai ser feliz. Eu sou do meu amado. Eu pertenço a ele, não pertenço a vocês. Eu pertenço a ele. Quem tem que me julgar, quem tem que me amar, quem tem que me preocupar em agradar é ele, porque eu sou dele. E ele me ama. Eu tenho que fazer jus a esse amor. E aí o último capítulo termina, para a gente concluir, que as horas já voaram. Ele chega para ela, né? Tem novamente uma cena de deserto. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Agora não aparece mais ele com temor. Agora aparece ele e ela encostada dele. Ela está escorada nele. Ela está apoiada nele. O que sustenta ela é ele. Se tirar ele, não tem ela, ela cai. Ela está plenamente dependente dele, do amor dele. E aí continua, e ele diz para ela o que é amor. Ele diz assim, 8:6, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria totalmente desprezado. E não é tão romântica essa definição de amor como nós gostaríamos. Porque o amor, né, as músicas sertanejas vão te dar uma definição bem mais romântica, né? O amor, sei lá. Mas ele diz, o amor é forte como a morte. E ele compara o amor com a morte. Não tem muito romantismo nisso, né? O amor é belo como a vida. Não, mas ele fala, o amor é forte como a morte. Durante muito tempo eu fiquei encafifado com isso aqui. Pô, parece que, né, vai dar o grande poema, o grande final, ele fala, o amor é igual à morte. Aí tu se sente no funeral, assim, né? Cri. Mas aí ele vai te falar o que as escrituras falam no começo ao fim sobre o que é o amor. O que é o amor? O amor envolve morte. Só ama quem sobe ao altar e morre. Já viu um casal de noivos? O que acontece? Os noivos vêm celebrar a aliança de amor deles. Aí eles vêm aonde? Vêm no altar. O altar é o lugar do quê? Sacrifício e morte. Aí eles vêm para falar do amor num cenário de morte. Porque o amor está sobre o altar. O amor é você morrer para você. Para viver para outro, para o amado, para a vontade do amado, para o carinho do amado. Isso é amor. Desde Gênesis 22, quando Isaac sobe ao altar. O filho amado, o filho a quem tu amas. Aí você vê que amor tem a ver com sacrifício. Até o Calvário, onde o amor mostrou quem era, aonde? No altar da cruz. Nos mostrando que, se você não morreu, você não amou. Se você não morreu para o teu egoísmo, se você não morreu para a tua mesquinhez, para os teus mimos e caprichos, para os teus desejos egoístas, para a tua velha vida, você não amou.
Porque o amor implica sacrifício. O amor nem sempre vai exigir palavras, mas o amor sempre vai exigir demonstração, predisposição de morrer pelo outro. Pode haver palavras sem amor, mas não pode haver amor sem sacrifício. Amor e sacrifício são indissociáveis. E aí quando ele quis revelar o que era o amor para nós, ele morreu por nós. Ele nasceu, viveu e morreu por nós. Olha para o amor dos nossos pais. Quanto sacrifício há no amor dos nossos pais, gente. De pais que sejam pais decentes. Cara, antes de você nascer, você já estava incomodando. Oh, meu Deus, oh, tadinho. Mas é verdade. O casal, ter um filho implica renúncia. Implica sacrifícios. E eu sou o menos descolado aqui para falar. Temos Samuel, temos Erasmo, temos outras vidas que poderiam falar muito bem de que você ama quando você se sacrifica em prol daquilo ali. Olha para os nossos pais, que nossos pais nos amaram durante a gravidez, nós causamos sofrimento porque os nossos pais nos amaram quando nós estávamos dentro do ventre da materno. Nascer para nossa mãe implicou o quê? Dor, mesmo que foi uma cesárea. Especialmente Samuel, né, Samuel? Uma bitola desse tamanho. Né? E aí a gente, sabe, foram noites de sacrifício, de sono mal dormido. Nós sugamos literalmente a nossa mãe. E sugamos o nosso pai de outras maneiras. Nosso pai trabalhou muito mais, deixou de comprar coisas para ele, para dar para nós. E aí eles foram crescendo, e aí nós ficamos doentes, naquele fim de mês que só tinha dinheiro contadinho. Aí tiveram que fazer das tripas coração para mostrar o quê? Que filho, eu te amo, eu não posso deixar meu filho nessa situação. Porque quem ama se dá, se sacrifica. O amor é morrer para si mesmo, porque o outro viva. Foi isso que nós aprendemos com o nosso Pai Celeste e nossos pais terrenos também. O amor implica morte. O amor é a medida da morte. O amor é forte como a morte. Você quer saber como é forte o amor? Veja como é forte a morte. Ah, eu te amo, Jesus. Quanto nós temos morrido por Ele? Ah, eu te amo, Jesus, mas eu não vou morrer para a minha vontade, quando ela bater. Eu te amo, Jesus, mas eu não quem ia me falar para ir para a direita se eu quero ir para a esquerda, Senhor. Então, gente, em nome de Jesus, o amor é forte como a morte. Se eu não lembrar mais nada de hoje à noite, lembra isso. O amor precisa ser forte como a morte. Eu preciso morrer. Jesus falou, se o grão de trigo, né, não cair, não acontecer nada com ele, ele fica sozinho, bonitinho e tal, mas ele não gera nada. Mas se ele morre, cai na terra e morre, ele gera muito fruto. Gente, o mundo precisa saber do amor que nós temos pelo Senhor. E esse amor começa com esse altar. O amor, ele começa no livro de Cantares, de uma experiência gostosa, de acolhimento, de receber de Deus. Mas quando ele amadurece, ele sofre, ele tem espinhos, ele tem momentos de solidão, ele tem momentos onde ele aprende a não desvalorizar o Senhor. O amor, depois ele vai caminhando, você aprende que ele não é só o teu queridinho, ele é o Rei dos Reis, com autoridade e poder sobre a tua vida. E o amor vai, até que o amor descobre que ele não está ali só para receber, mas ele está ali para dar, até a morte. Isso foi o que nós aprendemos com o Senhor no Calvário. Então, se você não aprendeu o amor com o Senhor, e se você não foi amado pelo Senhor, assim como essa noiva de Cantares, pelo amor de Deus, não ame mais ninguém. Antes, aprenda com Ele primeiro o que é o amor, senão você vai criar falsas expectativas sobre o amor. Senão você vai exigir de uma pessoa coisas que ela não pode te dar, ou das pessoas em geral, algo que não lhes compete. Porque você acha que você não é suficientemente amado. E os nossos pais, continuando ali, os nossos pais, eles nos amaram
na saúde e na doença. Nossos pais nos amaram, ele sendo rico, ele sendo pobre. E não importa o que você fizer, eles vão te amar até que a morte nos separe. E então nós precisamos trazer para toda a vida, com nossos pais como espelhos do amor de Cristo, o amor que nós também temos que reservar para as pessoas, não só no casamento, mas para as vidas em geral. Nós precisamos amar na doença moral, e nós precisamos amar na saúde. Nós precisamos amar na pobreza miserável de espírito e de atitudes, e nós precisamos amar também na riqueza, até que a morte nos separe, porque no Calvário Ele nos amou até que a sua morte nos uniu a Ele. Queria que você ficasse de pé. Obrigado pela atenção de vocês. Mas eu não sei o que mais te tocou, eu não sei se foram raposinhas que você precisa finalmente eliminar do seu jardim, ou se foi você ter compreendido aos poucos que o amor que Ele está mostrando, que Ele tem por você, é maior do que o que você tem por Ele, que você precisa sair do centro, para que Ele reine, para que Ele seja o amado,